Algumas semanas eu apareci por aqui falando sobre a relação entre exercício físico e câncer. E eu procurei deixar duas mensagens muito claras. A primeira é que o exercício físico pode prevenir o câncer. E a segunda é que o exercício físico pode atuar no tratamento do câncer. Mas aí algumas dúvidas podem surgir em relação a esse assunto, e uma delas é: e se um indivíduo que tem câncer desenvolver caquexia associada ao câncer, mesmo assim ele pode fazer exercício? Se ele tiver caquexia ao câncer e fizer exercício, ele pode melhorar algum parâmetro relacionado à saúde? Ele pode conter a caquexia ou melhorar o quadro da caquexia? Bem, durante o desenrolar desse vídeo eu vou tentar responder essa pergunta, claro, com um embasamento científico, mas antes disso deixa eu explicar o que seria a caquexia associada ao câncer. Ela é uma síndrome caracterizada por uma perda brutal de massa corporal e de massa muscular, uma perda significativa de força muscular a ponto de comprometer o desempenho das atividades da vida diária. Você tem um aumento da resistência à insulina, ou seja, você desenvolve um quadro muito parecido ao da diabetes, anemia, falta de apetite, dentre outros sintomas presentes nessa síndrome. Ela vai se agravando com o tempo até que o indivíduo inevitavelmente chega a óbito. No entanto, é bom a gente dizer que nem todos os indivíduos que têm câncer chegam a desenvolver a síndrome da caquexia, mas uma boa parte chega a desenvolver, infelizmente. E aí, vamos tentar responder a pergunta principal desse vídeo. E se um indivíduo com câncer desenvolver caquexia e fizer exercício, ele melhora alguma coisa em relação à saúde? Ele consegue conter os efeitos da caquexia? Para responder a essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores alemães em 2020. Esse estudo ele foi um estudo de revisão e meta-análise, e a principal pergunta desse estudo, inclusive que está lá no título do estudo, é exatamente essa: o exercício pode conter a caquexia do câncer? E para responder essa pergunta, esses pesquisadores pegaram 20 estudos que foram publicados entre 2012 até 2019, claro que investigavam ratos com caquexia associada ao câncer e a influência do exercício físico nesses ratos. Portanto, eu não vou falar em humanos. Os estudos que eu vou citar são estudos com ratos, e lá na frente eu faço algumas observações em relação a isso, e a gente vai tentar entender se esses estudos podem ser extrapolados para humanos ou não. Então, eles pegaram 20 estudos, e é claro que eu não vou citar todos esses estudos, porque são muitos detalhes, mas aí eu vou falar para vocês 3 achados desses estudos que foram incluídos, e depois a gente vai discutir algumas questões relacionadas a esse assunto. Então, o primeiro estudo que eu vou citar para vocês é o estudo do Ballaro, que foi publicado em 2019. Esse cara, ele pegou ratinhos e, claro, induziu câncer nesses ratinhos. Esses ratinhos chegaram a desenvolver a caquexia associada ao câncer. E aí o que é que ele fez? Ele pegou esses ratinhos e submeteu a 45 minutos de esteira com intensidade moderada 5 vezes por semana. O que é que ele observou? Que esses ratinhos aumentaram a massa corporal e a massa muscular, ou seja, eles chegaram a melhorar o quadro da caquexia, né? Tiveram melhoras a partir do exercício físico. A mesma coisa foi observada pelo grupo do Bover, que também publicou um estudo em 2019. A diferença foi que ele não usou exercício aeróbio, ele usou exercício combinado, ou seja, os ratinhos faziam força e aeróbio na mesma sessão de treinamento, só que 4 vezes por semana, e ele observou a mesma coisa. Os ratinhos chegaram a manter a massa corporal e aumentaram a massa muscular. No entanto, o grupo do Moreira, que publicou um estudo em 2018, viu exatamente o contrário. Os ratinhos foram submetidos ao exercício, no entanto, tiveram diminuição significativa da massa corporal, ou seja, nesse caso, no estudo Moreira, o exercício não conteve os efeitos da caquexia, os ratinhos pioraram. E aí, todos os outros estudos, todos os outros 17 estudos agora, viram basicamente a mesma coisa. Alguns ratinhos
tiveram manutenção do seu estado, outros ratinhos melhoraram e outros ratinhos pioraram. Isso fez com que os autores concluíssem que o exercício físico, infelizmente, pelo menos nesta revisão, não é capaz de conter os efeitos da caquexia. Não é muito eficiente para conter os efeitos da caquexia. No entanto, tem um ponto no estudo muito interessante, e aí eu vou ler para vocês. Eles colocam o seguinte: a duração da participação no exercício antes da inoculação do tumor foi associada com atenuação da perda de massa corporal. O que isso significa? Que quanto maior o nível de atividade física, ou quanto maior o nível de exercício físico que os ratinhos faziam antes do câncer ser inoculado, a caquexia se desenvolvia mais lentamente nesses ratinhos. Se a gente for sair da vida dos ratinhos e entrar na vida dos humanos, o que é que a gente pode tirar disso? Que quanto maior o teu nível de atividade física, ou quanto maior a tua dose de exercício que você fazia antes de ter câncer, quanto maior a tua aptidão física antes do câncer, mais lentamente a caquexia pode se desenvolver em você. Ela pode aparecer, mas se ela aparecer, ela evolui mais lentamente. Isso é um achado bastante importante, mostrando aí a importância do exercício físico, inclusive em prevenir os efeitos da caquexia, ou pelo menos amenizar os efeitos da caquexia, né? E aí vamos lá. Eu estou falando em estudos com ratos. Estudos com ratos não podem ser extrapolados para humanos, porque embora a fisiologia do rato seja muito semelhante à fisiologia do humano, do ser humano, ratos não são humanos. Então, quando a gente pega estudos com ratos, nós precisamos interpretar com bastante cautela. Então, nós temos indícios de que algo acontece em relação a ratos. Então, vamos lá, vamos tentar pesquisar agora com humanos para saber se os resultados vão ser semelhantes ou não. Porque podem dar inclusive, resultados divergentes, resultados muito diferentes. E aí, o que é que eu falei para vocês em relação à conclusão desse estudo? Que nesse estudo, com 20 estudos aí que foram incluídos nessa revisão, o exercício físico não é muito eficiente para conter os efeitos da caquexia. No entanto, existem trabalhos mostrando o contrário. Por exemplo, tem um estudo do Starkey em 2003, onde ele verificou que o exercício físico se mostrou uma abordagem promissora para o tratamento da caquexia. Esse estudo é bastante antigo, né? Tem um outro estudo que mostrou que o aeróbio, o treinamento aeróbio, o exercício físico aeróbio, causou redução da inflamação sistêmica causada pela caquexia. E um outro estudo que foi do Almaggio e Waters, que foi publicado em 2008, verificou que o exercício resistido, que a maioria das pessoas conhecem por musculação, aumentou significativamente a síntese de proteína muscular em pessoas com câncer que desenvolveram a caquexia. Eles conseguiram aumentar a síntese muscular mesmo num estado onde o catabolismo estava bastante acelerado. Então, a mensagem principal é que o exercício físico pode conter os efeitos da caquexia, embora alguns outros estudos mostrem que não. No final das contas, eu vou encerrar esse vídeo com uma mensagem muito parecida que eu falei no vídeo passado em relação a câncer. O exercício físico previne o câncer, o exercício físico trata o câncer, você pode usar o exercício físico para tratar o câncer, e o exercício físico, inclusive, em algumas situações, e dependendo da dose em que você aplica o exercício, ou seja, da relação entre intensidade, volume, e duração e frequência de treinamento, pode conter os efeitos da caquexia. Tudo vai depender da forma como você prescreve o treinamento. Ok? Bem, espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.